Este é o nosso especial Copas do Mundo e vamos falar sobre a Copa de 1930, a primeira de todas. A primeira de todas, vencida pelo Uruguai, campeão, e com vice Argentina. Disputada no Uruguai, país sede, campeão. Em 1904, ano de criação da FIFA, eles tiveram a ideia de criar um torneio intercontinental entre seleções de todo o mundo. Só que essa ideia de início eles não colocaram em prática. Só depois de um tempo, em 1930, que eles colocaram em prática, obviamente, com a Copa do Mundo. Mas a escolha mesmo do país sede, que era o Uruguai, foi em 1928. A escolha do Uruguai para a Copa do Mundo, para sediar a Copa do Mundo de 30, foi porque eles eram os campeões olímpicos em 24. Detiveram isso 24 e 28. Por causa disso, eles ganharam o nome de Celeste Olímpica. Era uma seleção já muito vitoriosa. Então, eles sediaram a Copa de 1930. Os 13 países que disputaram de fato a Copa do Mundo de 1930, apenas 4 eram da Europa. Isso se justifica muito pela distância da Europa em relação ao continente sul-americano, né? As viagens eram feitas exclusivamente de navio, eles demoravam quase mais de 20 dias para chegar até aqui. Era uma viagem demorada, custosa, e que as viagens de navio não eram como de hoje em dia, com cruzeiros luxuosos, que você pode se movimentar, praticar esportes, inclusive academia. Eles ficavam praticamente enclausurados dentro das cabines e praticamente perdiam qualquer condicionamento físico que tinham até então. E isso um ano depois do crash da Bolsa de Valores, que deixou os caras sem dinheiro nenhum. Entre as seleções que foram escolhidas, porque não existiam ainda eliminatórias, estavam Peru, Chile, Uruguai, Brasil, Argentina, Paraguai, Bolívia, México e Estados Unidos, além das 4 europeias que vieram de navio e enfrentaram mais de 20 dias de mar aberto pelo Atlântico, Iugoslávia, França, Romênia e Bélgica. Não só as seleções europeias demoraram para chegar lá no Uruguai. O Brasil, da seleção brasileira, demorou. Sim. E chegou já sem condicionamento físico nenhum. Apesar do Brasil estar já no continente sul-americano, ele fez uma viagem pela costa, descendo e entrando no Rio da Prata, porque até então não tinha avião e nem transporte rodoviário para você chegar no Uruguai com qualidade e rapidez. O Brasil também foi de navio e demorou quase 10 dias para chegar no Uruguai. 10 a 15 dias e acabou que se deu mal. Logo na primeira rodada já foi eliminado. Eram partidas seleções contra seleções e as do grupo, a que mais pontuasse já passava para a próxima fase ou já era eliminada. O Brasil de cara já foi derrotado pela Iugoslávia e depois, para decidir posição apenas, goleou a Bolívia por 4-0. O Brasil terminou em 6º lugar nessa Copa do Mundo, que foi vencida pela Celeste Olímpica. O time da casa venceu o Uruguai. Cabe destaque para a Scratch Canarinho, que era um time extremamente amador, pessoas muitas vezes eram poliesportistas de clubes, principalmente de Rio e São Paulo. Destaque para o centroavante Preguinho, que foi o autor do primeiro gol brasileiro em Copas do Mundo. Pois é um jogador que ninguém fala muito, ninguém conhece, mas ele tá na história. Ele era atleta do Fluminense. Preguinho, além de jogar futebol, ele fazia atletismo, natação, jogava basquete, vôlei, ele era um poliatleta e foi chamado para a delegação brasileira para defender o Brasil na Copa do Mundo. A gente vai falar algumas curiosidades da Copa do Mundo, dados interessantes que todo mundo deveria saber e às vezes não sabe, ou sabe. Um atacante do Uruguai chamado Héctor Castro foi um jogador que não tinha uma das mãos, ele era um deficiente físico e jogava muito bem, recebeu um apelido até dos torcedores uruguaios de O Divino Manco. O primeiro gol da Copa do Mundo foi marcado pelo jogador francês Lucien Laurent no dia 13 de julho de 1930 contra o México aos 19 minutos do primeiro tempo. O artilheiro da primeira Copa do Mundo foi Guillermo Stavali, o genovês que jogava na seleção da Itália, foi o primeiro artilheiro das Copas e o primeiro a marcar 3 gols. Ele foi o primeiro jogador a pedir música no Fantástico nas Copas. Olha só. Ele recebeu o apelido de El Infiltrador. Primeira gravíssima contusão da história ocorreu entre Bolívia e Iugoslávia. A Bolívia detém esse recorde. O jogador boliviano Gomes, ele sofreu uma dupla fratura na perna direita. E além da disputa em campo entre Uruguai e Argentina na final da Copa, a disputa se estendeu a fatores extra-campo. O Uruguai tinha a bola própria de treino uruguaia e a Argentina tinha a bola argentina. A solução encontrada pelo juiz foi sortear.
quem seria o jogador com bola própria do primeiro tempo e o jogador com bola própria do segundo tempo. O resultado disso foi muito curioso. O primeiro tempo foi jogado com a bola argentina e a Argentina ganhou de 2-1. No segundo tempo, o Uruguai jogou com a bola uruguaia e virou para 4-2. Claro que tu, como bom brasileiro, o juiz fez uma grande merda na Copa do Mundo. Uma das primeiras lambanças das histórias da Copa do Mundo foi o juiz brasileiro Gilberto Almeida Rego. Ele apitou o final do jogo com 6 minutos antes de terminar a partida. Os caras ficaram revoltados, queriam bater no juiz. Aí o que ele fez? Porque a Argentina estava vencendo o jogo de 1-0, ele reiniciou a partida e acabou o jogo assim. Apesar de ainda não haver a regra do cartão amarelo e vermelho, na Copa de 30 houve sim uma expulsão. O peruano Las Casas empurrou o árbitro na partida contra a Romênia e foi expulso do campo. O chileno Carlos Vidal foi o primeiro jogador em Copas do Mundo a errar um pênalti. Beleza. Isso aconteceu aos 35 minutos do primeiro tempo e ainda bem que o Chile venceu a França, né? Não fez falta. A Romênia, uma das seleções europeias convidadas para disputar a Copa do Mundo, tinha como técnico o Wetzel, que também era jogador do time. Ele era técnico jogador, ele se escalava, obviamente. Isso aí. E o mais bizarro é que os jogadores da seleção da Romênia eram escolhidos pelo rei. O primeiro gol contra da história das Copas foi do mexicano Rosas. Isso ocorreu na partida contra o Chile e que o México perdeu de 3-0. Esse foi o nosso primeiro especial das Copas. Vamos fazer todas as Copas até chegar na Copa 2018 e espero que vocês tenham gostado do nosso conteúdo.